Olá, meus amigos, estamos de volta com a nossa leitura do livro Evolução em Dois Mundos, uma psicografia de Chico Xavier, Valdo Vieira e um livro escrito por André Luiz. E hoje a gente abre o capítulo 38 sobre evolução e destino, e no qual eles fazem algumas perguntas, ao espírito de André Luiz sobre evolução e destino. Entre elas, estas: o mal está determinado no conteúdo do nosso destino? A outra pergunta é: qual a relação percentual de tempo existente entre os estágios que o espírito de elevação mediana vive como encarnado e como desencarnado? A outra pergunta é a seguinte: poderíamos identificar algum elo da evolução que existe no plano extrafísico e que é desconhecido na Terra? E outra perguntinha é a seguinte: ainda na atualidade, os instrutores espirituais intervêm na melhoria das formas evolutivas inferiores nas quais o princípio inteligente estagia? E mais a última pergunta é a seguinte: dentre todos os animais superiores abaixo do homem, qual é o detentor de mais dilatadas ideias fragmentos? E aí a gente faz uma recapitulação de um episódio de Devação do Invisível, no qual Ivone Pereira também já falou sobre isso. Vamos ver qual é a opinião do espírito de André Luiz a esse respeito. Bom, na primeira pergunta, a gente vai recapitular a primeira pergunta para a gente poder lembrar, e nos remetermos à resposta. O mal está determinado no conteúdo do nosso destino? É uma coisa assim determinada, você tem que ser mal. E aí André Luiz diz o seguinte: ninguém nasce destinado ao mal, porque semelhante disposição derrogaria os fundamentos do bem eterno sobre os quais se levanta a obra de Deus. Então ninguém nasce predestinado para ser mal, tá bom? O espírito renascente no berço terrestre traz consigo a provação expiatória a que deve ser conduzido ou a tarefa redentora que ele próprio escolheu, de conformidade com os débitos contraídos. Prevalece aí o mesmo princípio que vige para as sociedades terrestres, pelo qual, se o homem é malfeitor confesso, deve ser segregado em estabelecimento correcional adequado para a reeducação precisa. E, se é apenas aprendiz no campo da experiência com dívidas e créditos, sem falta grave a resgatar, é justo possa pedir às autoridades superiores que lhe presidem os movimentos, o gênero de trabalho ou de luta em que se sinta mais apto ao serviço de autoaperfeiçoamento. Entendamos, porém, que se perpetrou delito passível de dolorosa punição, não é ele internado na penitenciária ou no trabalho reparador para que se desmande deliberadamente em delitos maiores, o que apenas lhe agravaria as culpas já formadas perante a lei. É natural que o devedor, nessa ou naquela forma de resgate, venha a sofrer fortes impulsos e recidivas no erro em que faliu, tanto maiores quanto mais extenso lhe tenha sido o transviamento moral. Entretanto, a provação deve ser assimilada no recurso de emenda, nunca por válvula de expansão das dívidas assumidas. Desse modo, ninguém recebe do plano superior a determinação de ser relapso ou vicioso, madraço ou delinquente, com passagem justificada no latrocínio ou na dipsomania, no meretrício ou na ociosidade, no homicídio ou no suicídio. Padecemos sim, nesse ou naquele setor da vida, durante a recapitulação de nossas próprias experiências, o impulso de enveredar por esse ou aquele caminho menos digno. Mas isso constitui a influência de nosso passado em nós, instilando-nos a tentação, originariamente toda nossa, de tornar a ser o que já fomos, em contraposição ao que devemos ser. E aí vem a segunda pergunta, que é: qual a relação percentual de tempo
existente entre os estágios que o espírito de elevação mediana vive como encarnado e como desencarnado. Qual é essa relação de tempo? E aí, André Luiz diz o seguinte: a percentagem de tempo no plano espiritual para as criaturas de evolução mediana varia com o grau de aproveitamento de tempo no estágio recente que desfrutaram no corpo físico. Quanto mais vasta a provisão de conhecimento, maior a aquisição de virtudes por parte do espírito, mais largo período desfruta na esfera superior para a obtenção de mais nobres recursos para mais alta ascensão. Bom, pergunta: poderíamos identificar algum elo da evolução que existe no plano extrafísico que é desconhecido na Terra? Resposta: além do plano físico, a investigação humana encontrará material valioso de observação para elucidar os variados problemas concernentes à evolução do ser. Pergunta: ainda na atualidade, os instrutores espirituais intervêm na melhoria das formas evolutivas inferiores nas quais o princípio inteligente estagia? Resposta: sim, porque todos os campos da natureza contam com agentes da sabedoria divina para a formação e expansão dos valores evolutivos. E aí, a perguntinha que a gente quer combinar com a da Ivone Pereira, né? Vamos comparar com a da Ivone Pereira, é a última pergunta. Dentre todos os animais superiores que estão abaixo do homem, qual é o detentor de mais dilatadas ideias, fragmentos? E aí, ele está falando das ideias, né? Dos pensamentos. Bom, André Luiz responde o seguinte: o assunto demanda longo estudo técnico na esfera da evolução, porque há ideias fragmentos de determinado sentido mais avançadas em certos animais que em outros. Assim, ainda desse jeito, né, nós nomearemos o cão e o macaco, o gato e o elefante, o muar e o cavalo. O muar é como se fosse o burro, tá? Como elementos de vossa experiência usual mais amplamente dotados de riqueza mental, como introdução ao pensamento contínuo. Tá vendo, gente? Então, a forma de comparação, de interpretação de um espírito é completamente diferente da do outro, tá? Então, para Ivone Pereira, ela considerou certos aspectos dos animais que o André Luiz já não considera para a resposta, entendeu? Então, a gente tem que considerar as duas respostas como certas, tá bem? Nenhuma delas está acima da outra. Tudo depende de qual ponto de vista que foi observado ali, tá bem? Bom, essa comunicação foi dada em Pedro Leopoldo, dia 22 de 6 de 1958. E no próximo capítulo, no próximo episódio, a gente abre um outro capítulo também, a gente vai falar sobre predisposições mórbidas. O que é isso? A pergunta vai ser a seguinte: como apreendemos a existência das predisposições mórbidas do corpo espiritual? Vamos aprofundar esse conhecimento no próximo episódio. Um grande beijo a todos, Deus abençoe, até a próxima. Tchau, tchau.